Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje falaremos sobre a segunda parte da crise de 29. No outro vídeo sobre o assunto falamos sobre a lei seca, Hollywood, o consumismo da sociedade americana dos anos 1920, falamos sobre o seu moralismo e os seus preconceitos com a Ku Klux Klan, enfim, explicamos um pouco da sociedade americana consumista. E entender o consumismo como estilo de vida, como manutenção do status social, será importante para compreendermos a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Vamos lá então. Comecemos por entender a crise de superprodução. Primeira Guerra Mundial. A agricultura americana é mecanizada. E a mecanização se dá por um motivo simples. Os americanos estão exportando alimentos, grãos para a Europa, que está envolvida com a guerra e não com a produção de alimentos. Os americanos então lucraram muito com a guerra, com a Primeira Guerra Mundial, que arrasou as economias da França, da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, enfim, e outras, da Rússia. Os americanos mecanizaram então a sua produção agrícola, aumentaram essa produção, geraram desemprego, porque com máquinas a mão de obra humana se torna menor, menos necessária. Então nós temos muita produção de grãos a partir da Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos e do outro lado um crescimento do desemprego no campo, e desempregado não compra, menos gente para comprar e mais produção. Acontece que nos anos 20 a Europa vai se recuperar e cada vez mais vai comprar menos dos Estados Unidos. Comprando menos, o que nós vamos ter é uma crise de superprodução, muita coisa sendo produzida e, como vocês sabem, quando muita coisa é produzida, o preço dela cai. Isso aconteceu também com a indústria. Durante a Primeira Guerra Mundial, a indústria americana passou por uma aceleração da sua mecanização, da sua automatização. Um exemplo disso foi o Fordismo. Nas indústrias Ford, nas indústrias automobilísticas de Henry Ford, com o uso da esteira móvel, com o controle dos movimentos dos operários, cada operário em uma posição fixa, apertando parafusos, colocando rodas, colocando motores, pintando os carros, cada operário em uma posição fixa, tendo ao seu lado as ferramentas, a matéria-prima que usa para o seu serviço, enfim, com isso a fábrica tem uma economia de tempo. Esse operário não perde tempo indo em busca da ferramenta, indo em busca da matéria-prima, tudo está próximo a ele. A esteira passa, coloca a peça na qual ele trabalha, à frente dele, ele trabalha fazendo só aquilo, é uma especialização do trabalho, de tanto fazer a mesma coisa, ele se torna muito rápido, muito bom, e cada vez mais a esteira passa rápido e mais rápido, e dessa maneira um carro era feito por meio dessa esteira móvel em mais ou menos 1h30, a época da Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 1918, há mais ou menos 100 anos, portanto. Logo, nós temos uma hiperprodução, uma grande produção automobilística. Isso fazia com que aparecessem cemitérios automobilísticos, carros abandonados depois de alguns anos de uso. Os bancos ofereciam empréstimos para a compra de carros, as fábricas que produziam carros também ofereciam crédito, a venda a prazo, enfim, os americanos foram se endividando para a compra de carros, para a compra de outros objetos de consumo, de outros sonhos de consumo, por exemplo, eletrodomésticos de modo geral, como o rádio, o aspirador de pó e por aí se vai. Enfim, compras a prazo, endividamento, e isso foi criando uma barreira para o consumo. Os consumidores foram, na medida em que iam se endividando, consumindo menos, diminuição do consumo por causa desse endividamento, e do outro lado um aumento descontrolado da produção
automobilística, da produção de eletrodomésticos, muita produção para pouca gente comprar, assim como acontecia na agricultura, que agora não vendia seus grãos, seus cereais para a Europa. Enfim, muita produção, o preço cai, o preço dos produtos industriais e da agricultura cai e são desvalorizados. Isso vai gerar uma quebradeira na indústria americana e na agricultura americana, uma quebradeira que vai gerar desemprego, e mais desemprego, e desempregado não compra. Se ele não compra, o consumo vai diminuir, as indústrias e a agricultura vão vender menos, vão demitir mais, e então esse ciclo não para, cada vez aumenta, acelera, mais desemprego, mais empresas quebrando, mais desemprego, mais empresas quebrando. Enfim, chegamos à quebra da Bolsa de Valores, a quebra que aconteceu na Quinta-feira Negra de 1929. Por que isso aconteceu? E como funcionava esse mecanismo da Bolsa de Valores, falando de modo bem simples? Pessoas, cidadãos americanos que trabalharam a vida toda e economizaram dinheiro em poupanças, recolheram esse dinheiro das suas poupanças, 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares, e foram até a Bolsa de Valores e compraram ações de indústrias de eletrodomésticos, indústrias automobilísticas, grandes produtores rurais. Enfim, eram cidadãos americanos que compravam parte da produção, que faziam pequenos investimentos nessa produção industrial, nessa produção agrícola. Eram pequenos sócios. Isso foi estimulando cada vez mais a hiperprodução, a superprodução. E quando essas indústrias e grandes proprietários rurais quebraram na Quinta-feira Negra de 1929 e a Bolsa de Valores fechou, quem conseguiu tirar o seu dinheiro, recolher o seu dinheiro, o dinheiro das ações, vender as ações, vender a sua parte dessas empresas, enfim, salvou a sua pequena fortuna e a sua velhice saudável. Agora, para milhões, para milhares de americanos que investiram na Bolsa de Valores, o seu dinheiro foi queimado com a falência dessas empresas. A bolsa fechou, ninguém tinha dinheiro mais para vender, para investir, as empresas quebraram, não iriam mais produzir, a agricultura não tinha mais como escoar, vender a sua produção, a economia americana quebrou, foram 13 milhões de desempregados naquele ano, só naquele ano, um número gigantesco, porque a população americana daquela época era muito menor do que é hoje. Foi um estrago gigantesco, o número de suicídios aumentou tanto que rolava uma piadinha de humor negro na época que dizia o seguinte: quando um sujeito iria alugar um apartamento, o atendente dizia: é para se matar ou é para morar? Se é para morar, podemos alugar o apartamento no segundo andar. Se é para pular, alugaremos o apartamento no 10º, no 20º andar para garantir o sucesso do suicídio. Enfim, um grande número de suicídios, de desemprego, e o governo teve que entrar nessa situação para salvar a economia americana, para salvar o mundo, na verdade. E aqui uma coisa interessante: os americanos compravam muito, por exemplo, o nosso café, o café brasileiro. Como eles quebraram, não houve mais a compra do nosso café. Então o estado de São Paulo, que vendia grande parte da sua produção para os Estados Unidos, quebrou em grande medida. O governo brasileiro, o governo de Vargas, teve que comprar o café paulista e queimá-lo. Portanto, com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, Vargas comprou o café paulista, que não pôde ser vendido para os Estados Unidos, que quebraram, e em seguida incinerou, colocou fogo nesse café, colocou fogo no nosso dinheiro, no dinheiro do povo brasileiro. Não só o Brasil foi prejudicado, mas muitos países, um grande número de países pelo mundo foi prejudicado porque tinha relações comerciais importantes com os norte-americanos. Vendia muito, vendia e comprava. Quem vendia não iria vender mais como vendia antes. Quem comprava não iria comprar mais como comprava antes. Essa quebradeira americana prejudicou todo o mundo. De modo geral, todo o mundo foi prejudicado. Os americanos tiveram que retirar os seus investimentos. Eles tinham muitos investimentos, muitos empréstimos, por exemplo, na Europa que havia sido destruída pela Guerra Mundial. A Alemanha foi o país mais prejudicado.
Retirando os investimentos da Alemanha, os americanos provocaram um grande desemprego e uma grande inflação. Isso permitiu que nas eleições de 30, 32, os nazistas conseguissem muitas cadeiras, muitos deputados no parlamento alemão, no Reichstag alemão. Portanto, a crise de 29 fez Hitler fortalecer o seu discurso de que salvaria a Alemanha do desemprego, da inflação, do que estavam fazendo com ela os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos, França, Inglaterra. Isso fortaleceu o discurso de ódio do Hitler contra esses países. Afinal de contas, os Estados Unidos estavam de novo arrebentando a Alemanha. Na Primeira Guerra Mundial venderam armas, os americanos, para russos, para franceses, para ingleses. Enfim, os Estados Unidos armaram os inimigos da Alemanha e agora estavam arrebentando a economia da Alemanha de novo. Então, como os americanos saíram dessa crise? Eles saíram com o New Deal, ou Novo Acordo, New Deal, N-E-W, New Deal, D-E-A-L. Esse New Deal, esse novo acordo, foi feito pelo presidente americano recém-eleito Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata. O New Deal tinha como principais regras, principais planos os seguintes. Primeiro, aplicar subsídios agrícolas. O que eram subsídios agrícolas pagos aos grandes produtores americanos? Eram salários, eram quantias em dinheiro que o governo americano daria para os agricultores para que eles não produzissem. Porque se continuassem produzindo, aqueles que podiam não iriam ajudar a economia americana, porque ela estava sofrendo de uma superprodução, excesso de produção. Tá? Bom, então, subsídios agrícolas, ou seja, pagamentos públicos com dinheiro público feitos pelo governo americano para agricultores não produzirem. Você ganharia para ficar quietinho lá na sua roça. Empregos feitos pela iniciativa pública. O governo americano passou a gerar empregos, construir estradas, fazer a manutenção de estradas, a limpeza, por exemplo, delas, construir ferrovias. Isso era uma forma de gerar emprego sem gerar produção na indústria e na agricultura. Não interessava ao governo americano criar empregos, pagar salários para pessoas trabalharem na indústria ou na agricultura, porque senão voltaria o problema de muita produção na indústria e na agricultura e ninguém para comprar. Então os americanos geraram empregos que não criavam produtos para serem consumidos. Construção de estradas e de ferrovias, né? Estradas e ferrovias não vão ser compradas por ninguém, mas a construção delas, a manutenção delas, a limpeza delas vão gerar o quê? Empregos, salários. Esses salários vão comprar os produtos que estavam emperrados, que estavam estocados e que arrebentaram a economia americana. Temos aí um neocapitalismo. Os americanos mostraram ao mundo e perceberam que deve haver sim um governo que planeja a economia, por exemplo, gerando empregos quando necessários, para aumentar o consumo, isso é muito importante às vezes, ou muitas vezes controlando a produção, diminuindo a produção ou aumentando a produção. O governo tem essa responsabilidade de cuidar da economia, de cuidar dos empregos. Ele não deve deixar a economia só nas mãos dos empresários, dos trabalhadores, enfim, porque um pode explorar o outro sem direitos trabalhistas, porque um pode produzir demais além do que o trabalhador pode consumir. A crise de 29 prova que os governos têm responsabilidade sim com a economia. E os americanos, por fim, como já falamos, retiraram os seus capitais, os seus investimentos, o seu dinheiro de outros países, colaborando, por exemplo, nesse exemplo diretamente com o nazismo. Os americanos, ao retirarem o seu dinheiro da Alemanha a partir de 29, 30, contribuíram para a inflação, o desemprego e o crescimento da política e do partido de Adolf Hitler. Essa foi a crise de 29, em 2 videoaulas relativamente curtas para você que se interessa
por esse assunto e precisa aprendê-lo de modo rápido e dinâmico. Até o próximo vídeo, muito obrigado, fiquem com Deus.